Fala galera, estamos começando mais um Vitral Podcast. Eu sou o Madison Barreto. E eu sou o Bruno Santana. E a gente tem um recadinho rápido antes de ir para nossa convidada muito especial de hoje. Se você já escuta o Vitral desde o início, já são o quê, cara? 15 episódios? Tá quase pra ir. Tá Acho que já tem uns 15, porque teve o 0, o de piloto. Sim. Depois teve, acho que 12... E tem 2 nosso Vitral, né? Então tá se somar isso aí, dá conta. A gente perdi as contas. 13, sobe 2. Mas a gente, um podcast experiente já. Sim. Eu não sei se você já ouviu isso. Dizem que a maioria dos podcasts acaba lá pelo 10, se não me engano. Tem uma estatística, assim. Olha então só. A gente já é um vencedor. Mas verdade, assim, tem alguns podcasts assim que eu vi que comecei a ouvir, aí quando eu vi, cadê? Acabou. Mas por quê? Porque ao contrário de nós... Eles não têm um público que apoia. A gente tem. E é o que você vai falar agora. Nosso público gigantesco que nos apoia, assim. Tipo, minha mãe, a sua. Isso, perfeitamente. Minha namorada. Um público crescente, assim. Se você tivesse namorado, seriam 4 pessoas no nosso público. Mas aí, vai ajeitar isso. Mas aí, galera, um recado rápido. Você pode apoiar o Vitral. A gente estava até conversando sobre isso, né, Bruno? As pessoas não entendem que isso aqui a gente tem um custo para produzir, né? Eu falei com uma pessoa que o quanto que a gente gasta por mês para a produção do Vitral, ela falou assim, vocês têm gasto? Eu pensava que era só ir lá e caiu uma lágrima assim no seu olho, mais ou menos. Mas assim, galera, esse estúdio que a gente usa é um espaço emprestado da Igreja Presbiteriana da Graça, que fica no bairro Tupi, em BH. Boa parte do que tem aqui, assim, é investimento deles, eles estão nos cedendo, e aos poucos, à medida que a gente vai conseguindo alguma oferta, algum patrocínio, a gente tem melhorado algumas coisas, comprou luz, comprou fone, essas coisas, com uma contribuição, né? Mas a gente dá uma pequena contribuição aqui por estarmos usando o espaço dele. Nós somos voluntários, tem um cara ali operando a gravação voluntário, que não está recebendo para estar aqui. Né? E o cara... Recebe experiência. Enfim. Mas a gente tem alguns gastos, né? Além de equipamento, assim, qualquer coisa. Você olhou assim, vamos comprar um cabo? 50 conto. Vamos fazer tal coisa? Então, facilmente, a gente gasta um bom dinheiro para fazer isso daqui. Outros gastos que a gente tem importante, lanche, vamos fazer um lanche, a gente sempre oferece um lanche para os convidados, inclusive daqui a pouco, a gente está até tentando dar uma economizada, então hoje eu fiz um bolo de chocolate lá em casa. Você gosta de bolo de chocolate? Espero que goste. Porque o lanche hoje é bolo de chocolate, normalmente eu compro de padaria, que padaria tá ficando caro, então trouxe de casa hoje. Né? E a gente tem um gasto de deslocamento para cá. Tem algumas pessoas que pensam que a gente tem... Eu queria que fosse assim. Abrisse a porta do meu guarda-roupa, entrasse, saísse aqui. Mas e você também... Um Nárnia dos podcasts. Sim. Eu ainda moro aqui em BH, assim, o Bruno, você mora em Sabará, né? Moro em Sabará. Então, assim, é uma viagem até aqui. Então, a gente tem esse gasto de deslocamento, enfim. Na hora que bota no papel, pra gente manter o que a gente tem aqui hoje, de custos de estrutura, um lanche e o transporte, a média de gasto é uns R$400 por mês. Ou seja, se temos 4 episódios por mês, a gente gasta mais ou menos R$100 por episódio. Então, esse episódio que você está ouvindo de graça, pra gente não foi. Sim. Pra gente custou R$100. Entendeu? Então, eu tô chegando pra você de graça aí na sua plataforma. Sim. Você tá aí deitado na cama ou tá no busão ouvindo, mas de graça. Pra gente não. Pra gente, a gente pagou pra fazer. Desde o início, teve alguns amigos nossos que têm apoiado bastante. Assim, a gente teve alguns aportes muito importantes. Agosto, setembro, que deu o boom pra gente conseguir começar o projeto. Chegou outubro, a gente tava enrolado, assim, meu Deus, cheio de contas pra pagar, não tem dinheiro. Aí teve alguns amigos nossos, inclusive, muito obrigado, galera, que ficaram sabendo da nossa situação e fizeram uma vaquinha, um chá de Pix, um show de Pix aí. Chuva de Pix. Uma chuva de Pix, o melhor termo. Fizeram uma chuva de Pix aí, nos ajudaram a pagar as contas de outubro, mas a gente... Terminou outubro, já chega novembro, então as contas sempre vão chegando. Então você pode nos apoiar mensal. Tem até algumas pessoas que estão fazendo isso. De R$2 por mês. Opa. É o seu. Tipo, era o de 2 em 2 de um cafezinho, assim. Sim. Entendeu? Mas aí você já paga o nosso cafezinho. Eu tô convidado. Então você pode fazer isso como um mantenedor mensal ou como uma única, de algum lugar a tela vai estar aparecendo o QR Code, você pode nos mandar um Pix, ou também nos apoiar como sua marca, assim, pode anunciar aqui no Vitral, né? A gente anuncia a sua empresa, seja o que for seu negócio aqui, vamos divulgar a sua marca aqui, colocar na tela, enfim. Então você pode apoiar de algumas formas. E outra forma de apoiar também financeiramente é usando o nosso link da Amazon. Se você costuma comprar na Amazon, bem na descrição
de qualquer vídeo do YouTube nosso, ou no canal também tem lá um botãozinho, no nosso Instagram, enfim. Ou manda não fica, se não seja por isso, manda uma mensagem no WhatsApp, manda um direct que a gente passa o link da Amazon. Qualquer coisa que você for comprar lá, a gente ganha uma comissãozinha se você usar nosso link. Mas é isso, se você acredita no conteúdo, acredita na gente, no que a gente está fazendo aqui, por favor, nos apoie pra nessa gente conseguir... missão, né? É uma missão. Pra gente conseguir dar continuidade a esse projeto, né? Temos aí mais algumas semanas esse ano, deve ter pelo menos mais 8 episódios esse ano. Então, cada episódio que você ouvir, saiba que os nossos bolsos estão cada vez mais furados pra manter isso aqui. Sim. Mas é isso. Eu podia estar matando, eu podia estar roubando, eu vou mandar ela. Mas eu tô aqui gravando um podcast. Depois desse clamor, né? Espero que você tenha se sensibilizado. Mas depois desse clamor, então vamos à nossa convidada. Vamos. Que vai nos trazer alegria, né? Depois de todo esse chororô. Senhoras e senhores, e aí eu vou falar aqui o primeiro nome dela. E eu vou pedir a ela para me ensinar vocês aí a pronúncia do segundo nome dela. Porque nós somos muito chiques hoje, né? Nós temos uma convidada internacional, né? Internacional. Olha só. Então, senhoras e senhores, Flora. Ngunga. Flora Ngunga. E aí, explica pra gente, Flora, já de onde que vem aí esse sobrenome. E, enfim, se apresente aí, por favor. Primeiramente, eu queria agradecer pelo convite. Fiquei muito honrada. Nossa. Então, Sim. É um evento para mim estar aqui no MesaCast. Vitral Podcast. Sim. Bem, meu nome é Flora e eu sou angolana. Eu nasci em Angola. Agora eu digo que eu sou ango-brasileira, né? Porque quando eu vou para Angola com esse sotaque brasileiro, eles me chamam de brasileirinha. Ninguém me respeita, porque eu não tenho mais sotaque quando eu vou pra lá. Já te criou a dupla cidadania. Sim. Né? Você fala uns uai lá? Fala? Eu acho que eu falo uai. Eu acho que eu falo uai. Então é 3 nacionalidades. Mineira também, vai. Abisfadíssima. Ela é trilingue, né? Trilingue. Poliglota, porque tem o inglês também, mas ficando só com o português. Não, e eu ouvi falar que ela tá aprendendo turco, sabia disso? Turco? É verdade. Olha isso. Mas qual é o outro? É uma língua ou um dialeto falado em Angola? É língua. É uma língua. Nós consideramos língua. E qual é a outra língua? Umbundo. Certo. Então você fala umbundo, português e mineirês. Mineirês. Além do inglês e agora turco. Que rolê aleatório. Mas tá difícil o turco. Não sei se eu vou chegar onde eu quero chegar. Tá bom. Mas aí, você tava se apresentando, a gente tá igual Faustão aqui, então vai lá. Não, é isso. Vai lá. O que mais? Mas então, você veio de Angola, você veio pequena, né, pra cá, isso. Pequena. Como é que foi esse processo e tal? Você lembra dessa vinda pra cá, dessa adaptação? Lembro. Com quantos anos você veio? Eu vim com 5 anos, pequena. Eu lembro demais porque tem irmãos que eu conheci aqui no Brasil. Né? Então, Angola é um país que passou pela Guerra Civil. Sim. Né? Então, 2 dos meus irmãos mais velhos foram enviados para o Brasil para estudar. Né? E eles vieram assim, no início dos anos... um veio, eu acho que no início dos anos 80 e outro no final dos anos 80. Então, eu vim conhecer só aqui, né? E aí, isso me marca muito, porque eu lembro eu chegando aqui e meu irmão falando, Flora! E eu pensando, quem é esse cara? Ai, já estava. Você é a mais nova? Eu sou a caçula. São quantos irmãos total? Acho que 10 irmãos. Caramba! Eu conheço uns 5. Quantos que estão aqui no Brasil? Ou que passaram ali pelo menos... eu acho que muitos alguns voltaram. Que eu conheci o Josué, Adelino, você... Augusta, você conheceu a Augusta? Conheci, acho que só, não são 4. Eu acho que todos que frequentaram a PIB você chegou a conhecer, né? E aí tem a Judite, ela voltou, o Josué também, né? Ele mora aqui e lá, né? Mas agora ele trabalha em Angola. Aí aqui... Hoje tem o Mano Torre, a Augusta, em BH, e o Adelino, você conhece? E meu irmão, que mora em São Paulo. Né? E aí o resto, por aí. Sim. Então você falou que você conheceu irmãos aqui, e aí... Mas, tipo assim, esse choque cultural, você teve esse choque quando você chegou aqui? Eu acho que criança se acostuma muito, Sim, muito facilmente, né? Então, eu me lembro que eu tinha sotaque. Tem que dizer isso, porque... Sotaque é identidade e as pessoas vivem falando, nossa, você não tem sotaque. Eu fico triste, porque se fosse minha escolha, eu não teria perdido meu sotaque. Que eu acho lindo. Sim. Mas eu lembro que na escola, as pessoas falavam, olha como ela fala. Eu tinha sotaque, né? Perdi.
né? Mas eu acho que o choque cultural foi mais forte para os meus pais, né? Então, quando você vem, você com a idade avançada, você muda para um outro país, aí sim. Por exemplo, vou contar a guerra civil durou muito tempo. Eu nasci durante a guerra. Então, era muito comum os MiGs. Não sei se vocês sabem. MiGs são as bombas, são aqueles aviãozinhos de guerra que soltam bomba. Então, é mesmo tipo um drone, assim? É isso? Eu acho que seria como isso. Então, minha mãe estava acostumada com as bombas. Aqui, vocês, é comum... Quando nós nos mudamos para BH, a gente morava na Pampulha, que era perto do Mineirão. E aí, o que é comum quando tem jogo? Fogos de artifício. Sim. Nossa. E aí, os fogos de artifício, aí minha mãe falando assim, ai, meu Deus, tem guerra aqui também, a gente já saiu de uma outra guerra, e meu irmão rindo. Não, aqui é comum, mãe, fogos de artifício, né? Então... Eu já ouvi isso muito de missionários, que veio de alguma região que tem guerra, quando chega aqui, e que às vezes passa mal, assim, né? De ouvir fogos de artifícios, né? E acaba surtando, né? Numa situação assim. É, aquele gatilho, né? É o gatilho, né? É o gatilho. Nossa, depois minha mãe acostumou, mas no início foi assim, ai meu Deus, não é possível. Você sai de uma guerra pra ir pra outra. Mas eles vieram por causa da guerra? É algo que se mistura, assim, né? Os meus irmãos mais velhos, porque se eles estivessem em Angola, eles iriam pra guerra. Homem, jovem, pra guerra, né? Eles vieram estudar. Mas aí, quando nós viemos, eu acho que o objetivo principal era que meu pai fazer uma cirurgia, né? E aí ele veio com a esposa e a filha mais nova dele e o meu outro irmão. Então, esse foi o objetivo. Não é o objetivo de vamos mudar. Sim. Não, a gente acabou ficando, né? Meu pai fez a cirurgia, mas aí, de repente, o Brasil acabou se tornando nossa segunda casa, porque os meus outros irmãos começaram a vir, né? A gente não era E eu me lembro perfeitamente, você falou que chegou aqui, então, com 5 anos. Eu devo ter te conhecido exatamente, assim, logo no início que você estava aqui, né? Que vocês já chegaram e foram pra PIB? Sim. Já. Porque eu realmente, assim, você tem... Que idade, desculpa perguntar. Que delicadeza. Não, então a gente só tem 1 ano de diferença. Então, ou seja, eu tinha 4. E eu não me lembro, assim, de o momento que você chegou, assim. Pra mim, você sempre esteve na PIB. Pra mim, a gente sempre tava lá, que nem assim. Eu acho que a gente foi da mesma salinha. Sempre, dos juniores, eu lembro. Eu acho o seguinte, quando eu cheguei no Brasil, a gente veio direto, porque o pastor Murilo Cassete, né? Não sei se você conhece a dona Cassete. Claro. Eles foram como pais para os meus irmãos, né? Sim. Porque tinha essa ligação da Convenção Batista daqui com a Convenção Batista lá do Ambo, que era a igreja que a gente fazia parte. Então tinha essa conexão. Então eles foram como família. Então a gente já chegou na igreja da nossa família brasileira, né? Que é o Dr. Murilo Cassete. Mas eu acho que quando eu chego, o Dr. Murilo Cassete, eu acho que ele já tinha falecido, eu não sei, eu não tenho... Hoje estava Deixa eu ver. Ele faleceu em 99. Então ele ainda estava vivo. Mas ele teve algum período bem doente, assim, os últimos anos da vida dele, né? Então eu não sei o quanto que ele estava conseguindo ter contato e tal. É porque na minha mente eu lembro do pastor Jeremias. Sim. Mas eu acho que talvez eu peguei mas como pastor na igreja, ele tinha entregado em 96. Então, assim, quando você chegou, ele já não era o pastor, né? Que você nasceu em 92, então ele não era pastor mais. Ele já tinha entregado, estava bem doente, velhinho e tal. Mas enfim, mas eu me lembro bem, assim, dos seus pais e de sua família lá na igreja. E uma memória engraçada. Teve uma vez, seu pai sempre me perguntava... Seu pai, eu acho que ele, de todos vocês, o que tem o sotaque mais forte, assim, meu ainda, pai, né? Minha mãe também. Mas, assim, do seu pai, eu lembro de uma vez na infância, ele sempre perguntava da minha mãe, né? E aí uma vez ele me parou no corredor e falou... Eu cumprimentei ele, tu mama? Aí eu fiquei assim... Aí eu fui me responder, não, assim, eu já passei da idade. Aí ele ficou tentando me explicar que tava perguntando da minha mãe. Tu mama de uma... porque a gente chama mamãe e o papá. Então, aí que eu entendi, não, minha mãe tá bem. Porque eu acredito que meu pai perguntaria assim, a mamã tá bem? A mamã... Sim. Não, mas eu lembro que ele falou exatamente isso. Tu mama? Aí eu... Não, parei. Meu Deus. Mas eu devia ter uns 5 ou 6 anos, assim. Deve ter sido logo no início, que se você falou que você chegaram aqui, você tinha 5 anos, então deve ter sido nos primeiros 2 anos ainda, que vocês estavam aqui. Mas enfim, antes da gravação aqui, você estava dando uma contextualizada pra gente de o que é Angola, qual a situação da Angola, da independência, de tudo isso.
Dá uma contextualizada pra gente aí, por favor. Porque você já falou de guerra civil, né? Uhum. Como é que isso se encaixa, assim, no que você estava falando com a gente antes aí? Não, então, é porque Angola é um país que teve uma independência muito recente, né? Se você for comparar com outros países como o Brasil. Os portugueses saíram em 1975, na Guerra de Independência. E eu acho que quem nasceu em 75 é novo ainda, né? Uhum. Então, logo após quando eles expulsam, né, Salazar, né, que era o ditador lá português, aí tem a guerra entre a UNITA e o MPLA para ver quem vai pegar o poder. E essa guerra se arrastou durante, 75, 80, 90, 2000, né? Então foi uma guerra civil muito longa, muito longa. E aí, quando MPLA mata um integrante, o líder da UNITA, aí a guerra acaba, que já é no final dos anos 90, início de 2000. Tem uma guerra que se alastrou, muitas pessoas morreram, né? E aí, nisso, o MPLA já estava no poder desde a luta de independência, né? Uhum. E continua até hoje, né? Então, a Angola sofreu com a Guerra de Independência, sofreu com a Guerra Civil e agora sofre com esse governo que está no poder há mais de 40 anos, né? Então, é uma história difícil, assim, o meu país, né? É complicado. Não tem muitas coisas boas para falar, pelo menos da história, né, de Angola. Uhum. Politicamente falando, né? E qual a situação lá hoje que você estava falando pra gente? Com relação que teve eleições e tal. Sim, teve eleições, né? Então, teve eleições agora em agosto. Acho que é agosto, né? Então, nós estávamos assim pensando, agora nós vamos tirar o MPLA do poder. A UNITA vai entrar e nós vamos ser felizes. Meu pai, que tem 87 anos, ele falou assim pra gente, nossa, eu vou pra Angola, né? Porque ele tá 2 anos sem ir pra Angola por causa da pandemia, né? Uhum. E aí ele falou assim, agora eu vou pra Angola, eu já vou encontrar a UNITA no poder. Tadinho. Mas o MPLA, eles fraudaram as eleições, né? Como sempre. Uhum. Faz tempo que Angola tem um dono, é o MPLA. Esse partido, eles acham que eles são os donos de Angola, eles não deixam a Angola andar. E realmente, eles fraudaram, a UNITA perdeu entre aspas, porque estava na cara, né? Até mesmo quando a gente via as contagens, assim, nas cidades, dava UNITA. Aí eles tiraram do sovaco deles que o UNITA ganhou não sei onde. Quer dizer, que o MPLA ganhou não sei onde. E aí, estamos aí nessa, vivendo esse... Porque não é um presidencialismo, imagina. Sim. Aí você pergunta pro o presidente que esteve no poder durante 40 anos, ele morreu esse ano. Mas antes, quando pessoas de outros países perguntavam, entrevistavam ele, falavam, olha, por que você está no poder há tanto tempo? E ele falava assim, é a conjuntura, a conjuntura me faz ficar aqui durante muitos anos. Consegue entender? Que explicação, mas nada a ver. Não, porque eles realmente queriam ficar roubando o nosso país, né? Então é bem triste. Uhum. Caramba. Então, aí você falou que isso de alguma forma, não sei se na sua adolescência e tal, isso influenciou na sua relação com a sua fé e tal, que você teve na minha adolescência... Ou a vida inteira, é isso? A vida inteira, né? Em questão de crise de fé, né? Uhum. Eu acho que até hoje é algo assim que me balança muito, assim. Pensar, porque eu fico pensando assim, é engraçado. Eu acho que até postei alguns meses atrás, porque uma pessoa virou pra mim no Instagram e falou assim, Flora, eu te acho muito resolvida com a sua fé. Eu falei assim, coitada de você. Se você soubesse as cartas que eu escrevo pra Deus. Sim. E eu até compartilhei uma carta que eu tinha escrito pra Deus, assim, falando assim que exatamente da situação com Angola, das coisas que não mudam, a corrupção que só cresce, de você não poder sonhar, sabe? Uhum. Lá o jovem não pode sonhar em Angola, né? E eu falei assim, Deus, tem um versículo na Bíblia, em algum lugar, assim, nos últimos livros, no qual Deus, ele chega e fala assim, olha, eu coloquei uns pastores aqui para apacentarem as minhas ovelhas e eu vi que eles não fizeram nada, porque eles comem, eles usam lã, eles comem bem, mas as ovelhas estão passando mal. Aí Deus fala assim, olha, eu acho que eu mesmo vou tirar
o poder deles, eles não vão mais apacentar, eu vou descer e eu vou apacentar. E eu escrevi assim para Deus, parece que você só decidiu não descer em Angola. Você só decidiu não apacentar o povo angolano. Porque pensa, eu falei assim, Deus, são 40 anos, cara. A geração do meu pai não viu a gente viver a independência, porque na verdade não é uma independência. A geração dos meus irmãos não viram, a minha geração não vê, os meus sobrinhos que nasceram nos anos 2000 também não viram. Então parece que não existe, parece assim que... Não, então eu tenho que realmente só... eu falei assim, Deus, então eu falei assim com Deus, eu acho que eu desejo tanto a sua volta, e não é porque, tô doida pra ver Jesus, não, porque não dá, eu não gosto de ver Angola dessa forma, onde as pessoas, elas morrem por doenças estúpidas, doenças que você pode resolver aqui, mas por quê? Pela corrupção, o dinheiro que não chega nos lugares, a gente não consegue fazer as coisas. Alguns anos atrás, o meu irmão, ele resolveu montar uma empresa de tratamento de água com os sócios brasileiros que ele tinha. E a empresa foi, e a gente estava super animado. Uau! No início foi muito bom, assim, e o dinheiro estava vindo. Aí tinha uns amigos brasileiros angolanos que a gente conheceu aqui, foram trabalhar na empresa junto com meu irmão. Um irmão meu que morava em Recife, largou o emprego dele e foi lá para Angola para ajudar meu irmão. E a empresa estava se desenvolvendo. Aí o governo virou para meu irmão e falou assim, eu quero 35%. Que absurdo! O governo tinha colocado nada. Tipo assim, nenhum barril, 1 centavo. Mas eles exigiram, meu irmão, era um absurdo. Mas eles pressionaram tanto, que não deu mais. Porque senão você estaria trabalhando para o governo, sabe? Eles queriam esse absurdo. Eu sei que eles fazem isso com várias outras empresas. Até que se tornou, não dá mais. Então imagina, é um sonho, assim, sabe? A gente sonhou tanto com essa empresa. E meu irmão teve que falar assim, não dá. Aqui eles ficam, o PIB vai ser só no petróleo, a gente não pode explorar os recursos que o país tem, porque eles pensam só nele. Então quando eu penso nisso, quando eu lembro das pessoas que estavam trabalhando, quando eu penso assim que isso poderia mudar a história da minha família, aí eu fico com tanta raiva e fico pensando, Deus, Sim. Mas olha isso, imagina, né, todo dia você conhece um sócio para investir num negócio seu. Então são coisas que realmente... eu ainda questiono a Deus, sabe? Eu falo assim, quando, né? Até quando isso? Eu fico questionando, mas é pra eu orar? Mas, tipo assim, Deus faz, Deus não faz. Aí eu fico comparando, porque aqui o Brasil, apesar das pessoas reclamarem, não, Brasil, vou pra Portugal, vou pra não sei o quê. Tantas coisas funcionam aqui, sabe? E aí eu fico pensando assim, nossa, Deus, tem tanta coisa que eu falo assim, glória a Deus. Mas aí dá uma certa frustração, né? Porque eu tive a oportunidade de vir ao Brasil. Muitas coisas foram fáceis pra mim. Mas tem muitas pessoas lá em Angola que não têm as facilidades que eu tive no Brasil. Então, dá meio que uma frustração. Mas eu vou fazer o quê pra mudar as coisas? Não dá, né? Então, isso afetou muito a minha fé, a esperança, sabe? O que é esperança, então, né? Aí eu lia... Quanto mais eu via Deus fazer as coisas acontecerem nos últimos livros lá dos profetas, eu falava assim, não. Esse Deus aí, eu acho que ele tem os seus preferidos. Sim. E eles não são angolanos, né? Então, e é difícil, né? Então, é algo que eu tenho que pregar pra mim todos os dias, sabe? E falar assim, Flora, Deus, ele tá no controle, assim, sabe? A história não é sobre você. É difícil. Sim. Eu lembrei, lendo a história de Moisés, teve uma vez que eu tava lendo e que eu fiquei assim, cara, como assim? Porque começa a história de Moisés falando que Deus ele nasce, e aí no nascimento dele, eu não lembro se já tem alguma coisa que fala que ele seria o libertador. Só que e aí Deus escolhe Moisés para ser o libertador desde o nascimento dele. Mas ele só vai ser o libertador aos 80 anos. Aí eu li aquilo e falei, mas o pessoal tava lá tomando chicotada, e Deus tá com essa calma toda de esperar 80 anos. O pessoal tá lá clamando, pedindo um libertador, que fossem libertados da escravidão. E aí Deus fala, vou dar um libertador para vocês. E deixa mais 80 anos até que o povo seja realmente liberto. E Deus tranquilo, né? E o povo tá lá tomando chicotada. E 80 anos se passam até que vai acontecer a libertação deles do Egito, né? Então, assim... E aí, quando eu li isso, eu comecei a pensar de algumas coisas que a gente vive hoje, que é isso, né? E você falando me lembrou disso. Porque são 40 anos que eles estão nisso. E mais o tempo de colonização. Né? Então, são séculos, né? Então até quando, né? Então isso nos dói. Eu fico imaginando assim, que a gente
tem muitas respostas teológicas para isso, né? A gente resolve isso intelectualmente. Mas, assim, nesse lugar de sentir a coisa, né? É isso que você falou, assim, pregar pro próprio coração todos os dias e pedir a Deus graça, né? De alguma forma, né? E isso é muito difícil, né? Muito. É muito difícil. Muito. E lá existem os 3 poderes? Tudo existe entre aspas, né? Tudo entre aspas. Sim. Tudo. É muito desorganizado. Entendi. E religião lá? O que lá, majoritariamente Islã, cristianismo? Não, Islã, mas nos países como, por exemplo, Nigéria e Angola. Angola foi um país que recebeu muitos grupos missionários evangélicos, né? Então você vê que... lá tem de tudo. Lá tem igrejas batistas, igrejas Universal, se bem que Universal foi meio que expulso esses dias. Então tem a Igreja Mundial. Eu lembro que teve uma situação, teve uma treta lá. Eles meio que desligaram com o Macedo. Mas tem essas igrejas mais famosas como Mundial, como Universal. Tem também, mas eu diria que elas são mais recentes, né? Sim. Mas então igrejas tradicionais, por exemplo, como a Igreja Batista, né? Os missionários, eu creio que missionários americanos, não são brasileiros, foram lá e evangelizaram a galera, assim, né? Porque a minha mãe, ela se converteu depois, né? Ela era católica, né? Meu pai também, meu pai ia ser padre. É mesmo? Nossa. Pois é, 11 filhos, ia ser padre. Mas, então eu acho que as coisas ficaram, o evangelho, assim, chegou quente, eu acho que é nesse período de guerra, assim, sabe? Por exemplo, a missionária Nauzira, provavelmente já ouviu falar, né? Claro. Ela se escondia durante a guerra com a minha família, né? Mesmo? Porque durante a guerra, quando os MiGs eram soltos, todo mundo se refugiava na igreja, que é em frente à casa dos meus pais. Sim. Né? Então, ela também. Então, ela conhecia minha família toda. Então, acho que essa época, muitos missionários brasileiros vieram também, não só brasileiros, né? De fora também. Então, Angola recebeu bastante os missionários batistas dessas igrejas históricas. Sim. Mas tem de tudo lá. Mas você falou sobre os MiGs, que você explicou pra gente antes aqui, né? Antes da gravação. Você falou que eram como se fossem drones, assim, que levavam bombas. Sim. E aí eles tipo assim, soltavam meio aleatório, assim. Porque acontece. Eu disse que Angola se dividiu entre o MPLA e a UNITA. E aí o que acontece? A região da UNITA é a região onde o Jonas Savimbi, que era da oposição, era a cidade dele. Ou seja, ele é meu, tipo, não sei se eu poderia dizer conterrâneos, se dividindo a UNITA. Então, tipo assim, onde está o inimigo? Meu vizinho da casa dos meus pais. Entende? Ele era realmente vizinho. Sempre quando eu vou lá, meu pai fala assim, o Savimbi morava ali. E ele, tipo assim, vizinho dos meus pais. Então, onde eles iam tirar os MiGs? A cidade que mais sofreu com os MiGs é a cidade onde eu nasci, que é o Uambo. Então, tipo assim, hoje você chega lá, até ainda tem uns prédios assim, onde o MiG caiu aí. E aí, os MiGs estavam sempre lá. Era a região onde recebeu os MiGs, as bombas, né? Nossa. Sim, nossa. E ainda na questão de religião, mas essa repressão toda por parte do governo, isso atinge de alguma forma a igreja? Sim. Sim, na questão de... Porque tudo envolve dinheiro, né? Eu frequentava a Igreja Batista Central e um dia eu conversando com o pastor Paulo Mazzoni, porque eles têm um projeto lá em Angola. E ele chegou pra mim e falou assim, Flora, mas que difícil que é criar uma igreja lá na capital, em Luanda. Porque eles nos pediram milhões, assim, muito dinheiro simplesmente para ter autorização para ter uma Igreja Batista Central lá em Luanda. Tipo assim... As autoridades políticas não deixaram. Então, tipo assim, só se você realmente pingar muito dinheiro. Então, quando você vê grandes igrejas que conseguiram licença para abrir uma igreja lá na capital, principalmente, é porque realmente molharam a mão do governo. Porque eles não... Tudo relacionado a dinheiro. Entende? Então, eles dificultam mesmo. Entende? Então, eu não acho que o presidente está lá preocupado com a religião na questão de, tipo, nossa, religião. Não. Ele está preocupado com dinheiro. Se me gerar dinheiro, tudo bem, tá tranquilo. Entendi. Entende? Então, existe uma certa liberdade. Pode exercer sua fé, desde que me pague. É. Entendi.
Pode ter a sua empresa, desde que ela seja minha, né? Porque dinheiro... Faça o que quiser, desde que tudo seja meu. Desde que você me dê uma boa parte dessa grana. Não tem liberdade, assim, se a gente for pensar, né? Sim. Mas aí, vindo aqui pro Brasil, como é que foi pra você, como angolana, família angolana, aqui no Brasil? Como é que foi crescer aqui? Como foi crescer aqui? Eu acho que para criança as coisas são muito diferentes, né? Por exemplo, eu visitei uma família afegã lá que a Igreja Esperança está recebendo, fui visitar eles. Sim. E aí eu fiquei observando as crianças, a mãe, que é mais velhas, e os jovens. É muito diferente como eles se sentem, como é a construção do pertencimento. Dá para ver que as crianças estão nem aí, estavam lá, não sabem falar direito português, mas já estão na escola e as coisas vão acontecendo e tal. E as mães ainda elas não estão tentando se encaixar, então o processo é muito mais difícil. E eu acredito que dentre todos os meus irmãos e os meus pais que viveram aqui, para mim foi muito mais tranquilo, entendeu? Para os meus pais, muito difícil, assim, sabe? Inicialmente. Hoje eles já estão acostumados, assim, mas a cultura, criar uma filha... Meus pais me tiveram muito mais velhos, né? Então eles já fazia muito tempo que eles não tinham uma criança em casa. Então criar uma criança numa cultura diferente, teve esse choque cultural. Não foi fácil me criar aqui com toda a questão da cultura angolana e tal. Então, tipo assim, se acostumar com... Tudo bem que a língua é a mesma, mas também teve essa questão dos meus pais mais velhos tendo que se ajustar a tudo mais, né? E a cultura é diferente, né? Então, eu acho assim, pra eles foi muito mais difícil, assim. Pra mim, tudo era festa. Achei meus amigos na escola, então não teve essa dificuldade, assim, sabe? Mas realmente eu via que os meus pais tentavam me educar de uma forma diferente do que a minha amiga. E várias coisas não aceitavam. Então, eu acho que isso que foi um pouco difícil pros meus pais. Né? Então, já é uma geração distante da deles. Já tinham... eu nasci... Meus pais já eram avós de muitos, né? Caramba. Já nasci tia. Então, imagina, eles viveram toda essa situação, assim. Foi um pouco mais complicado para ele entender, olha, aqui é Brasil, né? E meus irmãos, não se faz isso aqui no Brasil. Eu aproveitei, né? Que eu falava, mãe, não se bate no Brasil. Você foi se ajeitando, mas né? É claro que... Não pode gritar com os filhos aqui, mãe. Aqui super. Deixa sair sempre, mãe. Exatamente. Brinca. Eu acho assim, que ainda bem que Deus... Depois transformou meu coração, assim. Mas eu acho que eu dei bastante trabalho, assim. Os meus pais, assim, falaram assim, não, pai, mas a Júlia não faz isso, né? Porque as crianças lá em Angola, por exemplo, com 7, 8 anos, elas já estão lá na cozinha pra aprender a cozinhar, lavar não sei o quê. Eu falei assim, mas mãe, eu tenho que brincar, a Júlia nem sabe fazer isso é isso. E eu ficava... E meus irmãos, mãe, deixa. E minha mãe, não. Foi difícil, assim, né? Sim. Mas... Bem, pra mim foi tranquilo, tirando esses ajustes, assim, sabe? Eu percebia que as coisas eram diferentes na minha casa e eu queria certas coisas que fossem diferentes, né? Na verdade, eu queria que fosse igual. Eu queria que a minha mãe me tratasse que nem a mãe da Júlia, né? Então, é um processo que hoje, adulta, eu vejo assim, ai, meu Deus. Difícil. Meu Deus. O que eu fiz com meus pais? Aqui, mas essa questão da identidade, né? Você falou lá atrás sobre o sotaque e tal. Teve um momento que virou a chave, assim, de você falar assim, poxa, eu sou angolana. Sim. Teve esse momento, assim? Sim. Como os meus irmãos são bem mais velhos, né? Então, eu copiava eles. É engraçado, um dia eu tava no grupo da família e eu falei assim... não foi no grupo da família, não. Meu irmão tinha vindo de Angola... E aí ele falou, eu tava cantando Sam Manguana, que é um cara que não é da minha geração, né? É um cantor africano, e eu tava cantando letra por letra. E ele falou assim, poxa, não é da sua... Não é, gente, sim. Não é do seu tempo, menino. E aí a minha irmã falou assim, engraçado, porque a Flora, ela canta as músicas de Angola, as antigas, mas é porque eu cresci com os meus irmãos mais velhos, eles colocavam as músicas, eu ouvia, aprendia a cantar. Eu acho que isso foi muito importante, porque eu me comparo assim com certos angolanos, filhos de pais jovens, que vieram para a diáspora, que vieram para o Brasil, e quando a gente senta, eu sinto que eles não sabem tal coisa, não sabem dançar tal coisa. Eu acho que para mim foi muito importante. Eu cresci quando os meus irmãos... enquanto eu era criança, meus irmãos estavam na faculdade.
O grupo de africanos, angolanos em BH era muito grande na época da minha irmã. Então, muitos vieram aqui na UFMG estudar. Então, tinha muita festa angolana. Muita. Então, eu cresci vendo eles dançar. E eu me achava, eu sei dançar. E era com músicas angolanas, por exemplo? Mas eu já cheguei em Angola, eu já cheguei no Brasil sabendo dançar, entende? Sim. Porque eu tenho memórias de povo falando assim, coloca a Flora aí pra dançar com o duro, dançar domboló. Então, eu sabia. Porque criança em Angola, na África, aprende a dançar muito cedo. E aí eu lembro de, tipo assim, dança, o povo achava o máximo, né? Provavelmente eu perdi, porque hoje eu chego lá e eu falei assim, não sei dançar. Mas eu cresci indo nas festas e dançando e tal. Então eu acho que música é algo, assim, pelo menos pra mim, que eu acho assim, quando você cresce ouvindo essa música, na minha cabeça, a música, ela entra dentro do seu corpo e muda alguma coisa na sua cosmovisão. Porque eu ouço as músicas de Angola e eu sinto saudade de Angola. Nossa, elas me trazem, assim, tipo, uma nostalgia. Às vezes eu falo assim, não, para. Não, olha só essa música que eu tô ouvindo. E aí é muito gostoso. Eu vou querer que no Fofoca Reversa, no final, você indique música pra gente. Por favor. Tem que indicar aí. Tem uma playlist. Essas das você antigas, tem uma playlist, inclusive. assim, que pública, que as pessoas podem ouvir aí. Pública, não. Eu até criei pra minha amiga Kátia, que ela pediu pra eu criar, mas eu vou deixar pública. Compartilha, por favor. Compartilha pra gente, a gente precisa disso. Compartilharei. Sim. Pois você falou da identidade, aí você falou que você tinha esses traços assim, mas aí isso foi mudando de alguma forma? Porque eu vejo, tipo assim, hoje você fala da questão do racismo, você fala de tudo isso, e eu queria saber se isso de alguma forma tá ligado a essa identidade com a questão angolana. Tipo assim, você em algum momento se percebeu assim... Porque eu não sei se teve pra você isso, mas eu já ouvi pessoas, tipo assim, poxa, eu me descobri negro. Sabe isso, assim? Eu percebi que isso era importante em algum momento. Você teve isso, assim, com o fato de ser angolano, com o fato de ser negra, isso mudou a chave, virou a chave em algum momento, assim? Não, eu acho que eu não cheguei a me descobrir negro, mas eu acho que exatamente pelo fato de eu ser, talvez a família negra brasileira, talvez não tenha essa mesma experiência que eu tenho, que eu tive, de tudo aquilo que era relacionado ao negro, em questão, sei lá, das músicas, da nossa cultura, eu achava o máximo. Eu achava o máximo. Né? E não sei qual seria a experiência de uma família negra brasileira, né? Então, eu não acho que eu me descobri negro, até porque nos ambientes no qual eu cresci, isso era muito... era algo que as pessoas me lembravam, né? Então, eu não acho que eu me descobri negro. Eu acho, assim, que eu comecei um processo de aceitação, porque eu sabia que eu era negra, mas eu sabia que no ambiente... Quer dizer, eu acho assim que na adolescência, parte do ser negro, eu sabia que não era valorizado já quando criança. Então, o processo para mim foi de passar a entender que o problema não estava em mim, em nós, né? Porque eu lembro até, quando eu era criança, minha mãe falava assim, nossa, mas será que o povo que fica falando que os filhos de Cã amaldiçoaram a África? Minha mãe falando num momento que a gente, sei lá o que tinha acontecido. E eu ouvi minha mãe falou assim, acho que os negros, então, a gente tem um problema mesmo, assim. Caramba. Então, imagina, minha mãe falou isso na minha infância e eu falei assim, ai, meu Deus. Eu acho assim, eu passei no processo no qual se na infância eu achava estranho, o negro não ser valorizado, inclusive a questão africana também, eu acho assim, passou num processo no qual eu falei assim, nossa, isso é muito bom, sabe? Isso é muito bom, eu não tinha repertório quando criança, então o processo de entender que isso é muito bom e que Deus acha isso muito bom, foi um processo que veio mais tarde, assim, né? Porque antes era, tem certas coisas que são boas, os meus colegas me lembram, ela é africana. Aí tem certas coisas que são legais e outras não tanto, assim, né? Mas aí, com o tempo, eu fui descobrindo, nossa, isso é tão bom, mas por que tem essa cosmovisão que quer demonizar, que quer apagar, sabe? Então, é um processo que eu vivo ele até hoje, assim, né? De falar, de virar para aquela característica e dizer, isso é muito bom. Sim. E eu já ouvi você falando que a questão do racismo é uma cosmovisão, né? Queria te ouvir falar mais sobre isso, porque é tipo assim... Por favor. É um conjunto de coisas que estão fixadas na cabeça da pessoa e a pessoa vê o mundo assim, né? Pois é. É porque geralmente as pessoas falam assim, o racista é alguém mal amado, né?
alguém... E eu sempre penso assim, nossa, mas se o racista é alguém mal amado, a gente resolve isso fácil, vamos passar mais essa pessoa, né? E aí as pessoas tratando muito o racismo como se fosse um sentimento, assim, sabe? E sentimento é algo, assim, eu acho um pouquinho mais fácil de tratar, assim, né? Porque ninguém nasce, assim, odiando algo ou amando algo, porque é um sentimento. O sentimento precisa de ter algo, assim, pra... Uma né? experiência com aquilo, que você fala, né? Pois é. E não que a cosmovisão não gere sentimentos, porque gera, né? Então, a minha proposta de analisar racismo como uma cosmovisão é porque eu vi que, quando eu me deparei com esse conceito, né, porque cosmovisão seria um conjunto de crenças, né, a forma como você enxerga o mundo, né, não somente a forma como você enxerga, mas na forma como você experimenta o mundo. E alguns teólogos, eles utilizam a palavra cosmovisão para dizer, como se fosse um sinônimo do coração, né? Quando você lê a Bíblia, tem vários momentos nos quais Deus diz assim, olha, reforme o seu coração. Se você vê, eu acho que Isaías, Deus está todo mundo, reforme o seu coração, reforme o seu coração. E aí depois eu fui ver que o coração é a fundamental, a fundamental do ser humano, onde a pessoa tem os desejos mais profundos, as crenças, tem a fundamental, né? E que afeta as nossas ações, afeta como a gente toma atitudes, afeta como a gente vê o mundo, como a gente deseja o mundo. Eu falei assim, gente, isso tem tanto a ver com racismo, porque a cosmovisão, ela é feita de crenças, né? E um coração racista, ele acredita em certas mentiras, né? Então, por exemplo, quando você fala assim, olha, o cabelo do fulano é ruim. Eu cresci ouvindo isso. Sim. Né? E você cresce ouvindo isso, essa mentira que era tomada como verdade, só que as frases, elas não são soltas, né? Vou dar um outro exemplo, assim, as pessoas, provavelmente vocês ouviram isso também, o povo fala assim, homem não presta, homem é tudo igual. O povo acha que é uma frase solta, mas não é. Vai ter um tanto de mulher falando assim, homem é tudo igual mesmo, pega qualquer um, sabe? Casa com qualquer um. Então, homem trai mesmo. As pessoas elas acreditam isso afeta o coração, a cosmovisão deles. E eu acho que é a mesma coisa com o racismo. Então, você cresce em um país onde a cultura, a cosmovisão acredita que o traço que está mais próximo do negro, os traços físicos, a textura do cabelo, mais do negro, o tom de pele, é algo negativo. Você pega essas crenças e elas se fundamentam no seu coração. Tanto que, gente, eu cresci, era tão simples você ouvir uma pessoa falando assim, mas fulano tem cabelo ruim, né? E achar que era coisa mais normal, só que aí você vai lá em Gênesis e Deus fala assim, olha, e viu que tudo era muito bom. Só que eu não tinha repertório na minha infância ou na adolescência para olhar para Gênesis e falar assim, Deus criou, mas será que ele errou alguns? Ele errou na hora de fazer esse traço X? Essa crença, né, essa verdade, ela não estava dentro da minha cosmovisão e acredito que não estava na cosmovisão da cultura brasileira. Porque todos os países do mundo, eles respondem a essas perguntas. A resposta do que é bom, o que é verdade e o que é lindo. Então, as culturas, elas respondem a partir da cosmovisão deles. Então, quando você pensa no racismo, você olha para essas perguntas e você fala, olha, tem algo que é bom e tem algo que é ruim. Então, você está falando assim, olha, Deus, ele fez algo muito bom, que é o branco, mas os outros, ele deu uma escorregadinha. E assim, foi usar até algumas certas distorções teológicas para afirmar isso. Você citou agora há pouco a questão da maldição de Cã. Eu lembro, mais ou menos nos anos de 2010, isso começou a ser muito falado por causa de um pastor conhecido do Brasil que era deputado. E muitas pessoas afirmavam isso e acreditavam isso. A África é amaldiçoada por causa da maldição de Cã, que não sei o quê. Mas isso também foi usado como argumentação até de escravidão, sei lá, século XVII, não sei. Algumas regiões usavam isso, assim, os negros podem ser escravizados porque eles foram amaldiçoados, né? E usavam uma justificativa teológica para isso também. Queria que você falasse um pouco sobre isso, porque exatamente o cristianismo, ou cristão, não cristianismo, né? Alguns cristãos, ou
ditos cristãos valeram de algumas crenças ou distorções teológicas para diminuir a pessoa negra ao longo da história, né? Fala um pouco disso pra gente, por favor. Sim, essa aqui é a questão, né? Porque ao mesmo tempo que a gente tem cristãos que na história do mundo disseram coisas muito maravilhosas, ou seja, disseram a verdade, existem cristãos que, para justificar os atos horrendos, eles distorcendo a verdade. Mas é uma coisa que o cristão gosta de fazer e faz muito bem, né? Então, se a gente olhar se a gente colocar uma linha do tempo aqui, você vê assim que tem a criação do mundo, né? E Deus tá falando verdades e falou assim, tudo é muito bom. Só que aí, tipo assim, aí tem a queda que realmente atrapalha tudo, a história, né? E nessa queda alguém tá falando mentiras. Só que isso afeta tudo na linha do tempo. E aí, com a escravidão negra, muitas pessoas se utilizaram da palavra de Deus para distorcer a uso próprio, né? Nossa, então como... Tá, eu vou escravizar, mas eu preciso dizer alguma coisa para justificar. Então, eles foram lá, pegaram a Bíblia e falaram, olha, vou utilizar isso do meu jeito, né? Porque o ser humano, ele tem uma tendência, assim, a distorcer aquilo que é a verdade, né? E foram isso que eles fizeram, né? Então, fizeram... E já foi provado, vários teólogos, eles fazem a exegese certa, né? Tem até num livro do John Piper que ele fala assim, gente, olha só, as pessoas que têm coragem de utilizar a maldição de Cã para falar que Deus estava amaldiçoando a África. E ele vai lá, explica direitinho, que, tipo assim, não tem nada a ver. Mas as pessoas lá nessa linha do tempo, para justificar coisas injustificáveis, estão lá, pegam um versículo e usam do jeito que querem, né? Então, foram essas mentiras que foram matando, assim, sabe? Matando o mundo, né? Sim. Você falou do livro do Piper, como é que é o nome dele mesmo? Racismo, a Cruz e o Cristão. A Cruz e o Cristão, sim. Pô, fica a dica aí também pra vovó que reveste esse... Racismo, a Cruz e o Cristão, não conhecia esse. Ainda sobre o racismo como cosmovisão, a gente tem de história, o Brasil tem o quê? 520 anos? Fez 520? Não sei. E a gente teve praticamente 380 anos de escravidão no Brasil. O quanto que esse processo... E aí, cada país, né, que teve escravidão foi um processo diferente, assim, tipo... nos Estados Unidos... Primeiro que no Brasil, eu sei que foi o país que mais recebeu, né, negros escravizados. Foi 4 milhões, se não me engano. Enquanto os Estados Unidos foi cerca de 400 mil. Menos, né? Durou menos. E durou um período bem menor também, a escravidão lá e tal. E o que foi feito também após a escravidão foi muito diferente em cada país, né? O que foi feito no Brasil, o que foi feito nos Estados Unidos. Eu sei que nos Estados Unidos muitos receberam terras, né, quando foram libertos. Não sei se foi todo mundo, mas foi delimitado alguma região. Aqui no Brasil... Alguns lugares, não todos. Assim. Aqui no Brasil, até... Minha mãe morou um tempo em Salvador, e indo lá, assim, eu comecei a pesquisar algumas coisas sobre a história da cidade e tal, e soube que Salvador é a cidade com maior população negra fora da África, né? Eu acho que segunda, depois de Salvador, seria Nova York. E algumas coisas que eu comecei a observar de construção da cidade, tipo, vários lugares onde hoje são favelas, eram onde tiveram quilombos. E aí acabou se desenvolvendo uma comunidade ali. Várias comunidades, várias favelas de Salvador tem isso assim na história, de que aqui antes tinha um quilombo. E até alguns nomes de ruas, etc. São isso, né? E assim como os bairros nobres de Salvador, vários eram onde eram as antigas, os casarões, né? Das fazendas e tal. Enfim, mas aí o quanto que... essa nossa história como Brasil, como de escravidão, e uma pós-escravidão que não foi exatamente tratada, influenciou nessa nossa cosmovisão? Sim. Não, total. Então, você está falando, por exemplo, dessa questão, como é importante ter terra, né? Sim. Porque, por exemplo, você era escravo, não tinha um lugar para ir. Aí eles te libertam, mas você vai fazer o quê? Né? Se você ainda não é visto como... alguém de valor, né? Então, tanto que você vê hoje no Brasil, a maioria das pessoas pretas são pobres, né? Então, você pode ir nas favelas, nos bairros mais periféricos, você vai ver e você tem que se perguntar. As pessoas não se perguntam. Elas acham, não, porque eles quiseram. Não. Aí você vê, por exemplo, nós estamos aqui em Belo Horizonte.
e você vai para os bairros mais Zona Sul, e aí você vê e você pensa assim, gente, tem muitas pessoas brancas. Mas, por exemplo, eu sou professora de inglês e eu já dei aula a domicílio, né? E quando eu dava aula de domicílio, eu dava aula para muitas crianças e eu ia até crianças, adolescentes, eu ia até a casa deles. E era impressionante, assim, porque eu tinha alunos de famílias muito abastadas que tinham dinheiro. Então, eu ia pro Lourdes, eu ia dar aula no Lourdes, no Santa Lúcia, papapá. E aí eu via que nos prédios onde eu ia dar aula, as pessoas eram brancas e quem, por exemplo, o porteiro era negro, a faxineira era negra, e isso no prédio onde eu moro também. São os negros que estão nas profissões que são menos valorizadas, por exemplo, financeiramente, assim, né? E aí você tem que começar a pensar, mas por que as coisas são assim, né? A gente sabe que é assim que o Brasil se estruturou. Então, pensando nisso, as pessoas vão achar, não, então o branco é que é bom, assim, porque ele que tá nos melhores, eles moram nos melhores bairros, eles se formam. Por exemplo, vou dar um exemplo, eu tenho uma sobrinha, ela é médica, e aí em 2015 meu irmão mora em São Paulo, ela se formou na UFSCar, na Faculdade de São Carlos. Aí ela era a única mulher negra numa turma enorme, tinha um tanto de brancos e japoneses. Só que, tipo assim, tem um problema, a minha sobrinha não é brasileira, ela é angolana, então, tipo assim, nem entra na estatística de negro brasileiro, ela é a única mulher negra numa turma de médicos. E a gente já sabe que a medicina é uma profissão de status, uma profissão que paga bem. Então, você pensa, poxa, mas não tem nenhum negro brasileiro aqui? Você tem que começar a pensar, poxa, então a história, ela realmente não colocou os negros para poderem escolher, porque quem você quer ser? Entende? Eu fui voluntária num projeto, chama Projeto Reconstruir. Dei aula para crianças em situação de vulnerabilidade, onde a maioria dos meus alunos eram negros. E, tipo assim, eles não sonham da forma como os meus alunos que têm dinheiro. Não sonham. Porque você pergunta para eles, ninguém pensa assim, nossa, eu vou ser doutor ou outra coisa, né? E eu lembro que teve um dia, assim, que alguém falou assim, o fulano, eles brincando, eu nasci na Europa. Eu nasci não sei o quê. Aí alguém falou assim, e o fulano nasceu na África. Aí todo mundo começou a rir, as crianças, 7 anos. E o fulano falou assim, não, eu não nasci na África. Ele não queria nascer na África, ele queria ter nascido em outro país. Então, já as crianças, já entendem assim que não é tão chique assim nascer na África, não é tão chique você ser descendente de africano. Chique é você ser descendente de europeu. Várias vezes já vi pessoas ao meu redor que falavam, nossa, seria tão bom se eu fosse descendente de italiano, seria tão chique. Sim. Tem muito isso aqui no Brasil, né? Então as pessoas, a cosmovisão já coloca assim, já vai formando. Não, negro é ruim, negro é bandido, negro não gosta de trabalhar. Eu já ouvi várias pessoas falando assim pra mim, Flora, você é angolano, sua família é toda estudada. O negro brasileiro não gosta disso não, sabe? O negro brasileiro, sério, a pessoa achando que tá me elogiando. Eu falei assim, o que é isso? As pessoas, então, elas vão deixando, assim, resquícios de como é que elas veem o mundo, como é que realmente elas veem o negro e como é que o negro passa a se ver, porque elas não veem o mundo sozinha. O negro também, ele passa a observar essas mentiras, essas crenças e passa, eu no mundo sou o quê? Não sou nada, eu não quero ser negro. Né? Então, tem várias crianças, assim, que eu já tive a oportunidade de conversar e falam assim, não, eu não quero ser negro, eu não gosto. Porque a cultura tá a todo momento dizendo pra eles, você é feio, você é pobre, sabe? Você não tem o nariz fino como da Gisele Bündchen, o seu cabelo é crespo, não é liso. Então você cresce nisso, você olha, realmente, eu só posso ser ou porteiro ou faxineiro, não dá pra eu sonhar, também ninguém vai me querer porque eu não sou bonito. Então, você acaba criando uma visão de você distorcida, porque não foi assim que Deus falou que tudo é muito bom. O branco, o preto, o indígena, o japonês, tudo é muito bom, mas a cultura, a cosmovisão disse que não. Tem certas coisas que são boas, tem certas coisas que, tipo, Deus te aceita Jesus aí, sabe? Né? Porque na história a gente tem dessa questão da igreja espiritual, né? Lá nos Estados Unidos, Martin Luther King fala, olha, os negros, eles estão numa situação muito ruim, sabe? Eles não conseguem crescer, eles não têm a mesma educação que os brancos, mas aí os pastores, não, mas o importante é vocês aceitarem Jesus, as outras coisas, deixa pra lá. Então isso vai crescendo
na mente das pessoas brancas e na mente das pessoas negras. De tal forma que elas falam assim, não, olha, não tá valendo, a gente não vale muito, não. Então a gente não vai sonhar muito, não. Essa é a nossa realidade, né? Vai pensar, a gente não sabe, né? Porque os negros, é agora que os negros estão começando a frequentar terapia, né? Porque sempre foi uma coisa muito cara e é agora que as pessoas estão começando a dizer que é bom, né? Então não tem estudos, grandes estudos com pacientes negros, porque esses estudos sempre acessam a cosmovisão do cara, assim, sabe? Não tem grandes estudos para dizer, nossa, como é que as crianças negras e os adolescentes e os mais velhos se sentem? Porque hoje eu tenho uma aluna negra de inglês, e a mãe dela falou assim pra mim, eu fico tão feliz da minha filha ter você como professora, porque é uma ligação boa, assim, e tal, né? E ela falou assim pra mim, Flora, como é que você não consegue ter raiva? Sabe? E essa mãe dessa minha aluna, a gente ficou amiga, agora a gente tem esse contato e tal, e ela é diferente, assim, em questão da estatística, porque ela é médica, né? Mas ela falou assim, eu não entendo como você ainda não consegue sentir... Ainda não consegue, não. Ela falou assim, como é que você não consegue sentir raiva, assim, sabe, dessa realidade? Não que eu não sinta, não sei porque ela perguntou isso, mas dá pra ver, assim, que é muito difícil, assim, sabe? Por isso que eu citei a questão da terapia, porque quantos negros ainda realmente não foram ouvidos e eles ainda estão achando que eles são um erro, sabe? E aí eles tentam não serem eles, não se aceitarem, devem viver, tipo assim, numa guerra, assim, contra o eu, assim, sabe? Bem difícil. Eu acho, assim, que infelizmente a gente não consegue mapear isso hoje, mas eu acho que é babado. É porque é muito... muito normalizado, né? Isso é muito impressionante mesmo. Eu tava falando com um amigo que eu tenho, na minha família mesmo, assim, exemplos muito claros disso, assim, de parentes com cabelo liso, e o parente de cabelo liso, ele era a referência de beleza, assim. E o parente de cabelo crespo, ele sempre foi o feio. Ele tinha cabelo crespo, ele tinha um nariz maior, não tinha um nariz fino, ele sempre foi o feio. E aí... eu percebi isso foi muito doido, porque falando com esse amigo é que eu também percebi isso, sabe? Eu falando assim, esse parente ele só se sentiu em paz, só se sentiu bonito quando ele alisou o cabelo. E aí um dia alguém chegou pra ele e falou assim, até que depois que você alisou o cabelo você ficou bonito. Uma mulher chegou pra ele e falou isso, né? Então a mulher, ela também, ela nesse momento, ela parece que virou uma chave na cabeça dele falando assim, então era isso mesmo, tá vendo? Ela validou, né, toda aquela visão que tinha sido colocada na cabeça dele. E, enfim, além disso, né, e eu contei pra esse amigo também a gente falando sobre essa questão do racismo, né, e eu contei pra esse amigo sobre uma questão com o meu irmão, em uma conversa com ele, né, a gente conversando assim, normal, andando na rua e tal. E aí meu irmão virou pra mim e falou assim, eu queria ser branco igual você. Ele falou, tipo assim, a gente não tinha nenhum contexto pra falar isso, né, mas enfim, ele falou isso. E aí, enfim... Foi uma conversa difícil, né? Foi uma conversa muito difícil de ter, assim. Porque meu irmão deve ter, tipo assim, uns 6 anos, né? E eu sei que ele não vive comigo, né? Ele vive em outro contexto e tal. E eu já vi diversas vezes, assim, pessoas falando pra ele mesmo que ele era feio porque ele é preto, sabe? E isso é muito louco porque... eu tentei conversar com ele, assim, trazendo essa ideia de que é algo bom, né? É algo bom ser negro, é algo bom, é algo que ele pode se orgulhar, é algo que ele pode se alegrar, porque Deus fez ele assim, Deus fez ele bonito e tal. Só que é muito difícil porque ele tá num contexto onde tudo diz extremamente ao contrário, exatamente, né? Então, assim, se ele eu imaginei assim, poxa, eu aqui tô falando uma coisa totalmente estranha pra ele. Eu falei isso aqui com ele e ele vai ouvir amanhã o dia inteiro ao contrário aqui. Então, quanto isso é normalizado, né? É muito louco, assim. É muito difícil. E quando você fala assim que é complexo, é porque, eu não sei, tinha uma música da Ana Paula Valadão que era Aos Olhos do Pai, você... E aí fica parecendo, mas é só aos olhos do Pai? Porque quando você está inserido, realmente, quando você cresce, você entende, você começa a se relacionar, mas eu acho que isso é um nível de maturidade, assim... Lá, você fala assim, que bom, tudo que eu preciso é só o que Deus pensa de mim. Sim. Mas eu acho que esse é um nível, assim, sabe? A gente tem que perseverar pra chegar nesse nível. Mas eu acho que a realidade não é essa, sabe? A gente vive em comunidade e Deus sabe disso.
é muito importante. Mas, tipo assim, nós somos seres muito miméticos, sabe? Então, tipo assim, eu desejo o que ele desejar também, sabe? Então, eu acho que é assim que o capitalismo vive, assim, sabe? É assim que todo mundo tem Vans. Mas todo mundo tem Vans, mas não tem um outro sapato confortável? Não, porque nós somos seres miméticos. A gente vai desejar ser aquilo e ter aquilo que o outro tem. Então, às vezes, pode soar poesia você falar pro seu irmão, falar assim, cara, você é lindo, sabe? E aí você vê que isso é tão certo, porque nesses últimos anos, a gente tá vivendo meio que uma virada de chave. Então, por exemplo, na minha adolescência, usar um black não era nada que o povo achava lindo. Sim. Mas pra você ver como que isso é tão cruel. Por exemplo, se eu traçar aqui na nossa mente aqui, assim, uma fundamental, eu vou falar assim que a fundamental é a Gisele Bündchen, por exemplo. Ela é loira, bem, ela é branca, ela tem um tom de pele claro, ela tem a textura do cabelo liso e ela tem os traços caucasianos, que o povo chama de fino. Então, vamos dizer que ela é a nossa fundamental. Quem estiver distante dela, então vamos pensar, uma mulher branca de cabelo mais anelado, o que é que desde tempos mais remotos as pessoas fazem no Brasil? Elas alisam o cabelo com 4 anos de idade. Mas, poxa, ela é branca, então ela não vai ter que tentar desenvolver a vitiligo e acelerar a vitiligo como o Michael Jackson. Entende? Então, tipo assim, poxa, então ela sofreu também, essa mulher branca, desde os 4 anos, tem que viver de progressiva. É porque ela era um traço dela que atrapalhava. Pô, mas ela alisa e parece que o cabelo dela é liso. E ela tem os traços. Só que aí vai um pouco mais, sai. Aí uma pessoa que, tipo, ela já não é branca, o tom dela já é mais escuro, os traços dela são negroides e a textura do cabelo, poxa, vai ser muito mais difícil dela chegar nessa fundamental. E o mundo vai dizer muitas coisas, porque, poxa, é agora que a Seda, que é uma empresa de cabelos, começou a fazer shampoos para cabelo crespo, 4C, 3C, hoje, isso é algo novo. Mas isso é coisa de os últimos 10 anos, né? Nem isso. Isso né? é muito Nem recente. Isso. Mas pensa, se uma mulher branca, ela tá fazendo plástica porque ela quer parecer menos negra, e uma mulher branca, ela está alisando o cabelo que ela quer parecer menos negra, como é que uma mulher negra, o que ela tem que fazer para ela chegar nessa fundamental? É muito, tipo assim, é um caminho, tipo assim, meio que impossível. Sim. Então, se dói para quem tá no meio, não tá perto da fundamental, imagina quem tá tipo assim, na outra esfera. Então, é muito complexo, tanto para o homem quanto para a mulher. Então, nessa cosmovisão de que existe algo bonito e você tem que estar próxima desse algo bonito, existe não só algo bonito, existe uma indústria, né? Existe uma novela, um seriado que você vai assistir e geralmente a novela ela vai demonstrar, vai pintar aquilo que é a realidade, né? E aí você vai consumir e você vai falar assim, nossa, eu quero daquela pessoa que parece com a novela e que não é essa pessoa negra, né? Então, tudo isso é muito difícil, porque aqui a gente forma uma imaginação. Então, o J.K. Smith, quando ele fala sobre a imaginação, toda essa imaginação, ela cria um hábito, sabe? Então, você tem o hábito de ver aquela pessoa que ela não é a fundamental da forma X. E a cultura não é algo que você fala, eu não faço parte da cultura, então eu não penso assim, não. Sabe, você provavelmente está inserido nessa cultura. Às vezes você é mais afetado, você é menos afetado, você é visto como mais bonito ou menos bonito. Então todo mundo vai pro mesmo buraco. E aí, nisso, é muito difícil você se salvar nisso. Então, quando você vê alguém que está inserido numa cultura bastante tóxica, por exemplo, racista, e você vê uma pessoa andando na contramão do mundo, você fala assim, caramba, olha só essa pessoa, ela tem esse pensamento. E eu realmente acho que é um pensamento redimido. Você fala assim, no meio do caminho, como que essa pessoa... Porque é difícil, não é fácil. Eu vi várias pessoas vivem falando assim pra mim, não, Flora, mas eu nunca fui racista. Eu falei assim, amém. Mas eu acho bastante difícil, assim, sabe? Você crescer num Brasil e nunca ter realmente desenvolvido um olhar de tipo assim, não, o preto que tá correndo, ele não é um bandido, sabe? O preto que tá de terno preto, ele não é... lá parado, ele não é o segurança, sabe? Uma mulher negra de cabelo crespo numa novela, ela é o protagonista, que estranho. Não. Então, tipo assim, porque tem certas coisas que a gente não parou pra falar, mas eu acho que elas compõem a nossa imaginação. E a gente passa a tratar essas pessoas de acordo com a nossa imaginação. E a imaginação é o quê? É a sua cosmovisão, sabe? Então, tipo assim,
as pessoas, elas precisam ser mais honestas com as coisas. A minha sobrinha, ela tava na escola e a coleguinha virou e falou assim, nossa, por que seu cabelo é pra cima? Ela tem um black, minha sobrinha. Aí ela falou assim, ai, que feio, seu cabelo é feio, o cabelo não pode ser pra cima. E a menina toda lisa, né? A minha sobrinha que a gente teve todo o trabalho de, tipo assim, deixar ela com a autoestima lá em cima, ela pegou a tesoura, cortou o cabelo dela e falou assim pra minha cunhada, eu não quero esse cabelo não é o cabelo lá da menina a menina da escola e não é também nos desenhos. Sim. Entende? Então, tipo assim, não é... Gente, o racismo e vários males a gente não combate sozinho. Não é uma coisa individual, é uma coisa coletiva, sabe? Que a gente tem que combater como sociedade. Como sociedade, porque os problemas que a gente tem é de imaginação e ninguém constrói uma imaginação sozinho, entende? Então, mas, tipo assim, eu sou otimista dizendo assim que algumas coisas começaram a mudar, né? Apesar de, tipo, quando eu falo que eu sou otimista, não quer dizer que eu acho, não. Ano que vem, vai estar tudo resolvido. Sim. As pessoas, elas vão se tipo assim, se assumir como elas realmente são. Eu não tenho esse pensamento, não. Num chão que tá manchado, eu não tenho esse pensamento que, amanhã. Mas eu realmente acredito que Deus está escrevendo uma história. E talvez as coisas que me doem muito hoje, eu não vou ver ano que vem. E talvez eu nem veja viva, entende? Mas eu tenho um otimismo que talvez a minha sobrinha veja, sabe? Porque ela é mais nova, ela tem 6 anos, talvez ela veja aquilo que eu não vi, sabe? Porque de uma certa forma, talvez eu estou desfrutando, por exemplo, essa questão da transição capilar, que foi um alívio até para as mulheres brancas, entende? E tipo assim, que é uma crítica grande que eu tenho para a igreja, porque quem que tinha repertório para falar assim, aceita seu black? Nós, porque a gente tinha Gênesis lá falando assim, Deus, e viu que Deus era muito bom, imagina uma campanha assim, mas não, é um movimento que veio de fora, sabe? Sim. Então eu penso assim que, embora o chão esteja manchado, Deus está trabalhando. Às vezes eu realmente não vou ver as coisas que realmente são caras para mim e me trazem muita dor com relação ao racismo, mas eu espero que a minha sobrinha possa experimentar isso. Espero que ela não sofra as mesmas coisas que eu sofri, ou tenha os mesmos anseios e medos que eu tenho, sabe? Porque senão realmente, eu acho muito difícil viver, se você não caminhar nessa terra pensando assim que não, o já e o ainda não, eles estão me afetando aqui, sabe? É muito difícil. O que eu ia falar é que, assim, eu acho que assim como você falou que os problemas são culturais e tem um imaginário todo instalado, né? A gente precisa combater isso. Assim como a gente fala de vários problemas aqui, a gente tenta, de alguma forma, ser propositivo, assim, né? De falar assim, poxa, isso aqui é legal da gente fazer e tal. Eu queria que você falasse assim, o que você acha que a gente pode fazer pra gente pensar nessas coisas de outra forma? O que você acha? O que você tem visto de legal aí? Antes do Fofoca Reversa, tá? Não é Fofoca Reversa ainda. Mas o que você tem visto de legal, assim, que aconteceu desse tempo pra cá? Porque eu fico pensando assim, uma coisa que eu sempre venho na minha cabeça a gente tem um problema, né? Assim, a igreja, ela vê os movimentos sociais, às vezes, e demoniza muito, né? Os movimentos sociais. Mas, geralmente, os movimentos sociais apontam problemas reais, né? Sim. Por mais que as soluções, às vezes, sejam meio atrapalhadas, né? Mas eu fico pensando assim, às vezes, o movimento está apontando, a igreja, o primeiro movimento é ignorar, né, demonizar aquilo, e aí às vezes depois de muitos anos a gente vai falar assim, pô, e aquela galera lá, hein, que tava falando aquele negócio, será que a gente não pode dar uma moral, né? O que será que a gente tem que fazer, né, pra gente ser um pouco mais rápido nessas questões, assim, sabe? Pra gente olhar pra isso e como igreja ser mais atento, né, sabe? Pra gente ser um pouco mais sensível, né, igual você falou. Eu acho que a sensibilidade também ajuda muito, né, nisso, porque isso que você falou de observar, por exemplo, eu adquiri só depois de bem mais velho, assim, né? Olhar, pô, mas não tem nenhum negro aqui, eu tô na faculdade particular e o único professor que eu tenho um professor negro só de 20, assim. Enfim, essa sensibilidade, sabe? Tipo assim, o que tem acontecido de bom? O que você acha que dá pra gente fazer melhor, sabe? O que tem de esperança, né? Um pouco de esperança nesse caminho aí, porque é muito difícil, né? Apesar de você ter falado um pouco de esperança também aí, né? Olha, essa pergunta vai $1 milhão. Sim. Porque eu penso assim que a gente, quando eu penso em Apocalipse 7:9, que tem um versículo que diz assim,
toda tribo, toda nação, todos eles estarão diante do Cordeiro, adorando a Deus. E aí você falou assim, toda tribo, toda língua, então provavelmente não são pessoas com as mesmas características, né? Sim. E aí eu fico pensando assim, lá já é Jerusalém, então já é depois de Jesus vir, né? Uhum. Aí você pensa assim, mas quando que essa tribo vai começar a andar? É só quando vai ser automático? Então, tipo assim, tem que ser uma preocupação que eu não acho que vai ser automático. A gente tem que preocupar, não, a gente tá indo pra lá. Então a gente precisa de ser bastante intencional pra gente chegar nisso. Eu não acho que seja fácil, porque eu realmente acredito que o mundo ainda está dividido em grupos e tal, né? Mas eu realmente acredito para que a gente vença, porque o racismo com cosmovisão tem tantas camadas. É tipo assim, a questão profissional, é a questão da beleza, da imagem, são várias coisas, né? Então, tipo assim, não tem uma resposta para tudo. Uhum. Mas tem uma frase do John Piper que ele fala assim, que ele dá um exemplo, e é um exemplo que cabe bastante aqui. Por exemplo, quando você vê na Globo, aí eles devem estar tentando mudar agora, mas nas novelas, sei lá, da galera que assistiu novela, sei lá, nos anos 2000, né? O clone. Né? Você via, assim, que a negra era sempre empregada, Sim. né? E aí tinha lá, o negro era sempre o motorista. Aí o que acontece? Mas quando a novela era de época e era de escravidão, gente, eles tiravam pessoas negras do sovaco da cobra. Não sei de onde que surgiam aquelas pessoas, porque elas precisavam ser escravas. A Globo não pensava assim, não, vamos contratar pessoas brancas e a gente pinta elas de preto. Não, elas não falaram isso. Eles eram intencionais, a gente quer representar a escravidão, vamos contratar pessoas negras, entende? E aí eu vi no livro do John Piper, ele fala assim, mas a vida tem que ser assim, porque na hora do teatro eles querem ser o mais real, eles querem algo o mais real possível. Só que falta isso. Quando a gente fica pensando que a gente precisa de uma representação, sabe? É isso, a gente quer fazer uma peça e a gente quer que ela represente o que é realmente. E as pessoas falam, não tem que ficar isso não, porque aí vocês estão fazendo acepção de pessoas, e não é sobre isso. É porque para onde a gente está andando, isso importa. Então, a gente está indo para Nova Jerusalém. Se importa para Deus toda tribo, toda língua, toda nação juntas adorando Ele, então que tem que importar para nós hoje. Então a gente tem que olhar para ações afirmativas de uma forma diferente. E não simplesmente uma lei. Mas, tipo assim, eu não tô falando que seja fácil, mas a gente tem que, muitas vezes, até as pessoas negras que estão ao seu lado, você tem que incentivá-las, sabe? Porque elas, às vezes, elas se sentem menor, sabe? Elas não conseguem se enxergar, sabe? Então você tem que pensar, poxa, se elas vão participar dessa peça, então elas têm que estar com a gente. Então precisa de ter essa intenção de você... tem uma pessoa negra no grupo, porque às vezes tem uma pessoa negra no grupo e ele não tem voz. E às vezes não é porque ele é tímido, mas porque ele acha que ele... Não, tem muitos brancos aí, eu acho que se eu falar vai ser algo errado. Então muitas pessoas que nos envolveram a autoestima, né? Então eu acho que a gente tem que trabalhar como igreja, sabe? Eu acho realmente que é uma obrigação da igreja, assim, sabe? Sim. Olhar para Apocalipse 7:9 e falar assim, como? Deixa eu pensar nesse bairro que eu tô aqui. Como é que essa igreja pode servir esse bairro? E talvez pensar como é que as pessoas negras vão querer fazer parte, que às vezes não vão querer fazer parte, sabe? Mas não porque, não quero fazer parte, mas porque será que eu faço parte disso? Porque aí tem todas as variáveis financeiras, intelectuais, que podem ser um obstáculo. Infelizmente tem isso. Né? Mas a igreja, não sei como que ela vai fazer isso. Mas ela tem que pensar assim, poxa, mas eu venho aqui para falar de Jesus, eu venho aqui para pregar, mas a boa nova, ela é extensa, né? Não é simplesmente que Jesus veio para salvar ela, mas veio para falar assim, olha, eu vim para salvar, para você andar nessa comunidade aqui, porque você faz parte dessa comunidade. É fácil? Não é. Não é. Nem todo mundo se sente parte, assim, sabe? Um dia desses eu tentei chamar uma amiga negra para fazer parte de uma imagem-ação, que eu adoro fazer imagem-ação, promover imagem-ação lá em casa, e ela chama as pessoas brancas, ela falou assim, acho que eles são pessoas ricas, não sei o quê. Ela não se sentiu, assim, na cabeça dela,
eram pessoas ricas, não se sentiu à vontade, né? Então, tipo assim, um obstáculo que também pode estar ligado, talvez ela esteja certa ou talvez tá ligado à imaginação dela. Então, é algo, assim, complexo, mas se a gente não ocupar espaços que precisam ser ocupados, se a gente não começar a dialogar com pessoas diferentes, a gente nunca vai chegar no Apocalipse 7:9, né? Uhum. Então, eu não sei como a gente vai chegar lá. Tenho esperança que Deus está preocupado com isso, né? Amém, né? Aquele salmo, né? Senhor, amém, né? Eu espero. Mas eu acho que realmente a gente precisa da salada de frutas, assim, sabe? Sim, legal. Ainda sobre a questão de como igreja, assim, o que a gente pode atuar, tem uma coisa que eu achei interessante, não sei se seria a palavra adequada. Nesses últimos anos, tem uma peça que eu faço de vovô Eusébio, que conta a história da criação, Adão e Eva e tal, e eu uso fantoches. E o fantoche que eu uso de Adão, ele é branco, loirinho, olhos azuis. Aí primeiro eu tiro ele, eu tenho uma mala, primeiro eu tiro o fantoche de Adão, aí eu chamo um cara pra representar Adão, dou um fantoche pra ele e tal. E a fantoche que eu uso pra fazer Eva, ela é negra, com cabelo black e tal. E sempre que eu pego ela, eu reparo algumas reações das pessoas. Algumas pessoas pensam que isso é uma piada, e elas assim, a peça do vovô Eusébio é comédia, então as pessoas já estão rindo o tempo inteiro, e elas pensam que isso também é uma piada. Eu tiro um fantoche, ela é negra. E elas acham engraçado isso. Algumas, Eva negra? Como assim? Mas Eva não é negra. Na Bíblia dela tá escrito lá que Eva era branca. Na Bíblia dela tá escrito. Mas, então assim, eu vejo essas duas reações, assim, de algumas pessoas pensam que isso é engraçado, outros pensam que outros ficam assustados, mas Eva não é negra. E, tipo, e como que a Eva é negra se Adão era branco? Tipo, como que uma pessoa é feita de uma costela? Pra começar. Exatamente. Mas uma coisa que eu observei já também é as crianças negras. Quando eu pego a fantochinha negra, elas parecem comigo. Teve exatamente essa cena, assim, uma menininha, e que ela era muito parecida. O cabelo dela era parecido, ela tava com cabelo black, com uma faixa, assim, com um lacinho, e é o jeito que é a fantoche. Na hora que ela viu, ela, parece comigo, mamãe. E aí ela se viu ali, ela viu que a história era pra ela. Eu tô contando uma história bíblica e ela falou, isso, eu estou ali, né? E da minha lembrança, assim, de todos os materiais que eu já peguei de histórias bíblicas, e até a de Adão e Eva, sempre eles são ou branquinhos, ou no máximo são meio índiozinhos. Sim. Eu nunca peguei nenhum material de história da criação e eles eram negros. Deve existir, não sei. Mas não chegou na minha mão, pelo menos não aqui no Brasil. Nem na minha. Não chegou na sua. Então, talvez tenha alguém fez isso, pelo menos, não sei, em algum país africano, é possível que alguém não tenha feito a história de Adão e Eva. Eles negros. Mas eu observei entrando nesse assunto, a questão da representatividade, foi uma palavra tão usada nos últimos anos também, a possibilidade de se ver, né? Porque normalmente, você falou isso, nas novelas, a pessoa está assistindo a novela, só vê o negro na posição de, ou é o motorista, ou é a empregada, e aí uma criança que cresce vendo isso, ou mesmo um jovem, tá vendo aquilo ali, ele só vê isso pra vida dele. Sim. Eu até lembro daquela cena do Todo Mundo Deu Cris, quando o Malvo tá aprendendo, tá tendo aulas com o Cris, aí a professora fala pra ele, não, mas você com os estudos, as possibilidades serão muitas pra você. Você pode ser lixeiro, motorista do caminhão do lixo. E aí ele ficou assim, tipo, eu sou negro. A Morello é o estereótipo do que rola, né? Não tá naquele nível, mas que rola, né? E ela fala isso com um sorriso no rosto, assim. Todo mundo queria, eles tem algumas críticas bem pontuais, assim, né? E isso é uma coisa de que cresce na imagem na imagem do negro no Brasil e a maior parte do mundo, que o máximo que eu vou conseguir chegar na vida é isso. Você, no caso ali do Todo Mundo Deu Cris, você é um motorista do caminhão do lixo. É isso. Ele não se vê. Ele não vê um médico, ele não vai num lugar e é atendido por um médico negro, e ele não pensa assim que um dia ele pode ser médico também. Porque ele só vê médicos porque não, então os médicos são brancos, eu não vou poder ser um médico. E até nesse campo como igreja, eu não me vejo representado, assim, a Bíblia não a Bíblia é dos brancos. Os quadros que eu tenho de personagens bíblicos são sempre brancos. Enfim, então, essa questão da importância de poder se ver, né? Tanto na arte, né? Você vê a representação nos filmes, no cinema. Isso tem crescido um pouco, né? Antes eu vi alguma coisa de Disney, todo mundo era 100% branco. Né? Agora a gente vai ver algum pouco, mas ainda é pouco. Né? E também como igreja. O que é uma ação... Você tem falado por aí, eu vi que você vai dar uma palestra sobre isso, racismo em igreja.
a ação efetiva que a gente pode fazer como igreja, da pessoa negra conseguir se ver, que eu faço parte disso aqui, ele se ver representado, né? Ações pontuais que a gente poderia ter. Eu queria falar duas coisas. Porque assim, primeiro, eu até que fiz aquela pergunta lá atrás, né, sobre você se ver negra, né? Por causa um pouco disso, né? Tipo assim, porque às vezes a pessoa, ela sofre essas coisas, né? E às vezes ela nem percebe, né? Então, eu acho que às vezes ela ouvir um papo como esse, por exemplo, né? Ela fala assim, então é meio isso, né? É isso, na verdade, que aconteceu e tal. E outra coisa que você falou sobre a questão dos sonhos, que eu acho que isso é tipo assim, a primeira vez que eu ouvi algo assim foi naquele livro Igrejas em Lugares Difíceis, que eu esqueci o nome dos autores, mas enfim, ele fala sobre igrejas em lugares muito pobres e etc. E ele, no início do livro, ele vai definir pobreza, e uma das definições dele é a falta de perspectiva, né? A falta de sonho. Sim. Então, o quanto que esses sonhos, né, eles foram roubados mesmo, né, das pessoas negras, assim, o quanto que isso é assim, os negros são preguiçosos. O cara, ele não sabe que ele tem a possibilidade de fazer uma faculdade, por exemplo, né? Isso está muito distante da vida dele, né? Isso é muito louco. Mas, enfim, porque ele não olha para pares dele e vê assim, olha, eu conheço o meu primo que é negro e fez uma faculdade. Sim. E talvez ele tem poucos exemplos. Talvez você que está ouvindo, você não entendeu ainda que é por isso que é importante, né? Tipo assim, existia um personagem negro, talvez quando tem o rolê, né? Quando surge um personagem negro, né? A pessoa fala assim, ai, nossa, eles estão, sei lá, lacrando, sei lá o quê, né? Tudo se mistura, né? É uma coisa que a galera meio que, sei lá, não entendeu as razões ainda, né? E boa parte dos lares, pelo menos no Brasil, né? Boa parte dos lares negros, né? São sem o pai, né? Tem muita criança negra que cresce sem o pai. Então, os lares negros, eles são disfuncionais, muito deles. E isso já é um problema, né? Então, eu penso assim, com o Agostinhas, quando a gente se juntou para começar a falar sobre racismo, numa perspectiva cristã, a gente recebe até hoje pessoas que falam assim, nossa, vocês são cristãos, estão falando sobre negros? Eu nunca ouvi falarem disso numa igreja, né? E as pessoas acham que nós somos terapeutas. Tem gente que manda vários textos falando assim, contando a história delas, sabe? A gente ama, mas a gente não consegue responder todas e muito menos traçar uma medida profilática, sei lá, não conseguimos. Mas é rico para nós a gente receber esses depoimentos. Mas o que isso nos diz? Que elas não estão sendo ouvidas nas suas comunidades, porque elas falam assim, nossa, eu até saí da igreja porque eu achei que eu não valia nada lá. Né? Então, quando uma igreja ela diz, olha, isso é importante, é um tema caro para nós, e vamos falar sobre isso, às vezes aquela pessoa negra que está na sua igreja, às vezes não tem, ou às vezes tem. Uma pessoa negra que... Vou até contar um caso bem rápido. Eu tenho a Missão Avalanche, não sei se vocês já ouviram falar. E aí eu estava dando aula sobre racismo com uma cosmovisão em algum desses anos, e aí uma menina branca falou assim, você está aí falando sobre racismo, a minha amiga fulana que também estava na aula, eu não penso assim. Aí naquele momento... Eu falei assim, então vou passar o microfone pra ela falar. Aí a menina falou assim, não, eu penso sim, eu já sofri isso, não sei o que. Foi o que aquilo tava querendo dizer? Que existem pessoas negras que elas não estão sendo ouvidas. Não tem uma escuta qualificada. Né? Às vezes elas podem até ter receio de se abrir e contar o que elas realmente sentem, né? Então, às vezes você resolver falar sobre a questão racial, sei lá, seja num seminário ou seja simplesmente falando... Tipo assim, a igreja dizer que isso é um tema caro, às vezes pode ser uma oportunidade para as pessoas negras que estão lá ou pessoas de fora. Nossa, eles vão falar sobre isso nessa igreja, eu vou lá. Então, realmente é uma igreja, né, que se preocupa comigo. E aí são momentos que, às vezes, certas pessoas que sofrem, que é algo assim que afeta a vivência deles, elas podem se abrir, sabe? Porque um problema também que a gente vê é que as igrejas falam assim, não, isso aí é tema identitário, é tema... desse povo que tá perdido, não tem nada a ver, na igreja não tem racismo, não, então a igreja nem precisa, tem que ser arrebatada, porque lá não tem problema, né? Então pode ser um espaço, assim, para realmente as pessoas se abrirem, porque às vezes a gente não pergunta pro outro, como é que você se sente, né? Como você está, nós não temos uma escuta qualificada, e a gente precisa, como igreja, desenvolver isso, não somente pro racismo, para outras coisas também. Sim, verdade.
E aí, mais Vamos... Tem vários, mas eu acho que a gente vai ter que fazer outra parte. Continuar. Parte se você está assistindo a gente, você quer que a Flora volte, joga aí nos comentários. Parte 2, por favor. Isso. A gente nem falou tanto do Agostinhos, né? Você faz parte do projeto Agostinhos. Só resume pra gente, o que é o projeto Agostinhos? O Projeto Agostinhos é um projeto no qual mulheres negras, elas se juntaram para falar sobre o racismo numa perspectiva cristã, né? E são mulheres, né? Não é um grupo unissex. São mulheres que se juntam e a gente tenta fomentar essa discussão, assim. Porque a gente sabe que é um tema bastante... se tornou um tema polêmico, as pessoas não querem falar, é um tema doloroso também, porque tem pessoas negras que não querem falar sobre isso, né? Então a gente tenta trazer esse tema, utilizando as redes sociais, para a gente poder levar para que ele possa ir para atingir mais pessoas, assim, né? Então, basicamente, é um lugar de troca de conhecimento, de compartilhar as coisas que a gente está lendo, os temas que a gente está vivendo, né? O projeto tem muitos sonhos ainda, mas legal. É isso. Vai estar aí na descrição e também está aparecendo na tela aí, o arroba aí do Projeto Agostinhos e o seu Instagram também. E vamos pro Fofoca Reverso? Vamos sim. Para fechar. E a ideia do Fofoca Reverso é a gente falar bem de algumas coisas. E aí eu sei que você já tem algumas aí em mente. Você tem alguma aí, Bruno? Cara, eu esqueci a minha, eu juro. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu já vou jogar a minha na mesa, vai que vocês vão indicar aquilo que eu tô pretendendo indicar, né? Fala. Mas eu indico... Tem um episódio do Jovem Nerd sobre Martin Luther King, contando a história do Martin Luther King. É um episódio até longo, eu acho que mais de 2 horas, assim, de episódio. Tem uns 3 anos, eu acho, que eles lançaram. Eu recomendo bastante ouvir. E eu tô terminando de ler o livro O Estigma da Cor, da Jacira, né? A gente citou a Jacira aqui, tô terminando de ler. Indico bastante aí a leitura também. Bacana. E aí, o que você indica pra gente? Você citou aí a Jacira. Tem a Jacira, que ela é uma ex-integrante do Agostinhas. Ela e uma integrante dos Agostinhas e um amigo nosso, Léo, eles estão participando de uma série no Bibotalk falando sobre racismo, mas de uma forma assim, bastante aprofundada, histórica, né? Eu acho que o primeiro episódio já saiu, mas... Em vídeo? Não, no podcast mesmo. Podcast? No podcast mesmo. Gente, como eu não vi isso? Eu acho que o primeiro, se eu não me engano, o primeiro episódio já foi, mas vocês ficam de olho lá no Bibotalk, porque a Ana Felício, a Jacira Pontina e o Léo, eles estão mandando ver aí. Legal. Nisso. E... nossa, é tanta gente que dá vontade de falar. Livro também a gente fala, né? Claro, mas acho que todo mundo aqui já conhece o livro do Esaú, né? Uma leitura... Todo mundo quem? Nós dois ou... Exato. Fala verdade. Não, fala aí. Pois tem um livro que a Mundo Cristão, eles traduziram, que é uma leitura negra, do Isa Macaulay, e é muito legal porque fala sobre esperança, né? Então, o exercício de esperança. Ele aborda a questão racial. Lógico que o pano de fundo não é Brasil. A gente tá em dívida também. A gente precisa escrever algo assim. Não que não tenha pessoas que tenham escrito, né? Eu acho que o Marco Davi escreveu A Religião Mais Negra do Brasil. Sim. E que de uma certa forma também é algo que enriquece a nossa conversa. Mas acho que falta mais, né? Literatura. Mas o livro do Isa também... Vale a pena vocês lerem, assim, porque realmente gera esperança. Tem um capítulo mesmo que eu fico tão emocionada. Em breve tá vindo da Flora e o livro da Flora. Então, achei decisão. Pois é. E eu queria aproveitar aqui, já que a gente já tá falando sobre a questão racial e negra, eu queria indicar um perfil que chama, da Jane Luciana. Sim. Que ela faz... produtos naturais. Ela criou a Nós, que é uma empresa que faz produtos naturais, né, de skincare, né? Ela é uma mulher negra, né, que faz parte da minha história também, né? Crianças, a gente já discutia sobre a questão racial. E é bem legal, assim, ver onde ela chegou, assim, né? Porque ela também, como mulher negra brasileira, ela enfrentou e enfrenta várias questões raciais e aí quero indicar ela. O perfil dela é Jane Luciana Silva, assim, sabe? Vocês vão conhecer e ver ela é intérprete de Libras, mas ela também faz esses produtos maravilhosos. Jane.
Também é da nossa também é da geração nossa época, aí. Exatamente. Temos crescido juntos. Sim. Exatamente. Então, eu vou indicar aqui 2 coisas. Assim, são coisas que eu acho que é legal você ouvir e você vai aí filtrar, né? E ter a sua maturidade, assim, de entender o que é legal, o que não é legal. Uhum. Eu vou indicar um álbum, na verdade, vou indicar uma música do Djonga, que é um cara que fala muito sobre essas questões, né? E é claro, você vai ouvir lá e vai... O álbum é um álbum que tem muitas coisas pesadas, tá? Já vou... se você é uma pessoa que é mais, assim, conservadora e tal, tem muita coisa que você vai ouvir lá, você não vai gostar. Mas essa música é muito legal. Tem uma música que chama Uma Conversa com uma Menina Branca, e a outra música chama A Cor Púrpura. São duas músicas muito interessantes, porque ele tem uma capacidade, assim, de contar histórias e com essa expressividade de uma forma, assim, sensacional. E eu acho que ele herdou algo de um outro cara, que eu vou falar que eu gosto muito também, que é o Mano Brown. E o Mano Brown é outro cara que fala sobre essas questões, e aí, é claro, né, não de uma perspectiva cristã, mas eu acho que essas pessoas, principalmente pessoas geralmente do rap, né, desses movimentos assim, falam sobre essas questões de uma forma muito sensível, assim, e às vezes jogam na nossa cara algumas verdades que a gente precisa ouvir, sabe? Então, ouçam lá, ele tem um podcast, inclusive, chamado Mano a Mano, né? E, enfim, ele conversa lá com muitas pessoas importantes e tal, do cenário musical, político e por aí vai. Então, eu indico esses 2 materiais aí. Se você for um pouco mais tranquilo aí, de boa, e souber filtrar as coisas de uma forma legal, ouça o álbum todo do Djonga aí. E é isso. Porque assim, é também um exercício de entender a voz, o que as pessoas estão clamando, o que a sociedade está clamando, e qual a resposta que eu vou dar para isso. Pode me incomodar o que ele está dizendo, mas eu preciso ouvir o grito dele e ter uma resposta para dar para ele, enquanto cristão, enquanto igreja. Qual é a resposta que eu vou dar para esse grito dele, né? Porque se você tampar o seu ouvido, né? Acontece o que aconteceu na história da igreja muitas vezes, né? Você vai ficar nesse ciclo de alimentar vícios, né? Alimentar coisas ruins dentro da igreja, e isso tem muito a ver com aquilo que a gente falou lá atrás, assim, de a igreja vai ouvir, né, a voz dessa galera agora ou não, né? Vai esperar daqui a tantos anos. Vai esperar mais uma geração? Vai esperar mais uma geração, vai esperar tantos jovens se ausentarem, né? Se saírem da igreja por causa dessas questões, né? Enfim, é isso. Muito papo, né? Muita coisa. Flora, muito obrigado. Muito pela presença. Que honra. Muito bom. Muito bom. Vai ter que ter parte 2, né? Tem muito papo. Tem muito papo. Fazer uma série aqui também. Isso. Exato. É só Bibotal que faz série. Exato. Vamos fazer uma com a Flora. Exatamente. Tem alguns convidados que a gente fala aqui que a gente tem que fazer uma série. Tá? Legal. Obrigado, galera. Você que nos acompanhou até aqui. Lá naquela, né? Vamos despedir lá. Que aí a Flora pode se despedir também, lá. Obrigado, galera. Deixe seus comentários, etc. aí também. O que você pode contribuir também sobre esse tema, enfim, vamos estender essa conversa aí para os comentários. Isso. Grande abraço, fechou? Valeu? Fechou, é nóis, tchau, tchau. Tchau. Alô!